Versículo 1 do capítulo 7 de Marcos, Novo Testamento. Quem tiver uma Bíbliazinha, pode. A Bíblia dá até para baixar na internet. Reuniram-se junto dele quem? Jesus. Os fariseus e os escribas. Bom, falamos dos escribas. Os escribas são aqueles que escreviam, como tivemos na Igreja Católica também, não é? Os escribas, que eram aqueles monges que ficavam nos mosteiros, não é? Escrevendo e copiando livros religiosos. E os fariseus, quem eram? Também eram homens do tempo. E a tarefa dos fariseus era verificar se estavam todos cumprindo o que deviam cumprir. As leis de Deus, por incrível que pareça, era o que era menos observado. Até porque a lei de Deus acontece muito no coração da criatura, não é? Se alguém está perdoando, onde está isso? Está no coração da criatura. Os fariseus verificavam se essas leis que falamos aqui, do lavar as mãos, do não comer carne de porco, né? O da mulher também acho que é difícil ele saber, né? Mas vamos botar essa de lado. Mas ficam verificando se essas leis de Moisés, da tradição, estavam sendo cumpridas. Eles estavam sempre, os fariseus, rondando Jesus e criando situações e fazendo perguntas para ver se o colocavam numa situação que pudessem acusá-lo de algo, não é? Então, reuniram-se junto dele os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães, que horror! Comiam os pães. Vendo que alguns... Então, os fariseus e escribas, vendo que alguns dos discípulos de Jesus comiam os pães com mãos comuns, isto é, não lavadas, certo? Mãos comuns são mãos impuras, tá? Mãos comuns. Não é uma mão, vamos dizer assim, de qualquer jeito. É comum. Não. O comum aqui é o impuro. É o que não está seguindo o que deveria ser do que está ali dito na lei como um todo que eles entendem. Seja essa lei a de Deus, a de Moisés ou a da tradição, ok? Versículo 3. Pois os fariseus e todos os judeus não comem se não lavam as mãos com o punho. Com o punho quer dizer que lavar essas mãos era lavar até o antebraço, ok? Lavava-se até aqui o antebraço. Agarrando a tradição dos anciãos, ou seja, os judeus lavavam as mãos antes de comer, agarrando a tradição dos anciãos. Ok. Era a lei de Deus? Era de Moisés ou era a tradição? Era a tradição dos anciãos. Mas os judeus se agarravam, ou seja, eram estritos no segmento daquelas tradições. Tinha que, se não lavasse, ficava mal visto, porque não estava seguindo o que todo mundo faz, certo? E aqui a gente entende, porque também a gente chega em casa e lava a mão. Mas por que a gente lava a mão? Porque é tradição. A gente lava a mão por higiene. A gente entende do valor de lavar a mão. Diferente. Naquele tempo, ia se fazer aula de higiene? Não ia. Nem passava por essa cabeça, pela cabeça de ninguém. Então, vejamos, é como fazer uma coisa que não se sabe mais nem por que está fazendo, faz por tradição. Vamos pensar aqui, por que nós lemos uma mensagem
comentamos a mensagem, fazemos a prece. A prece é por tradição? Ah, porque é assim que faz. Toda vez que abre um trabalho, é assim que se faz. Então, se faz por tradição. Ou seja, eu não sei porque eu estou fazendo. Estou fazendo por tradição. Ah, não. Eu estou fazendo a mensagem, por que fazemos? Porque estamos vindo de outras situações, precisamos acalmar a nossa mente, prepará-la para receber esta água que nos dessedenta a alma. E se chegarmos agitados, teremos mais dificuldade, porque estaremos aqui o quê? Pensando naquilo que, puxa vida, fulano não gostou do que eu fiz no almoço hoje, mas eu fiz com tanto carinho, mas eu errei no sal. Olha, é uma coisa aparentemente boba, mas pode atrapalhar, não pode? Então, quando nós fazemos aquela preparação da mensagem, tentamos entender, nós vamos saindo de um referencial, que é aquele referencial da nossa rotina do dia a dia, e vamos entrando num outro referencial, quase que numa outra dimensão. Vamos nos permitindo desligar o máximo que pudermos, não é? Vamos imaginar, temos criança pequena, não podemos desligar assim. Mas vamos tentar o máximo possível desligar para nos ligarmos neste outro plano, nesta outra dimensão. Então, existe este porquê da leitura, o comentário, porque não adianta eu ler, com aquelas palavras às vezes difíceis, que a pessoa parou naquele ouvidar. Escuta mais nada, porque ela está assim, tá, mas e ouvidar, o que é? Então, quer dizer, precisamos pensar sobre isso também, não é? Então, ler por ler também seria, de novo, o quê? Mas é tradição, eu estou seguindo a tradição. Se eu não estou entendendo, eu estou só seguindo uma tradição, porque útil mesmo. Ah, mas tem tradições que são úteis. Vamos imaginar assim, tradições afetivas. O Natal é uma tradição. Tem muitas pessoas que não comemoram o Natal, não é? As que comemoram é porque afetivamente ela... e aqui é dia de aniversário, na nossa família, as mães se ligam umas às outras para dizer feliz dia de aniversário do seu filho, puxa, você merece os parabéns também. Isso pode ser uma tradição familiar, não é? Cumprimentar as mães pelo aniversário dos filhos. É uma tradição, não é? É um carinho. Aqui a tradição tinha um outro fim que eles nem imaginavam por quê. Tinha um fim útil? Tinha, mas era um peso de lei divina. Não é muito legal isso, não é muito justo com a própria lei divina, porque acabamos trocando os alhos com os bugalhos, né? Fica tudo misturado. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, só concluindo, aí terminamos com a prece. Para que a prece? A prece é simplesmente para dar aquele up. Se nós já começamos a desligar, na prece a gente está ali se envolvendo para entrarmos realmente no que queremos em termos de estar preparados, porque vamos pensar juntos. O nosso dia a dia é muito puxado para o mundo material, não é? É muito puxado. Para nós, de repente, darmos uma parada, e agora eu vou pensar em mim como espírito imortal, que o Espiritismo nos ajuda a entender quem somos, o que estamos fazendo aqui, da onde viemos, para onde vamos. Isso tudo nós já temos ideia. E se não temos, estão aí os livros da codificação que nos ajudam nesse entendimento. E aí eu faço a prece, e entendo que a prece, que começou ali com a leitura, né, depois vem a prece, que esse é um início para começarmos bem a reunião. A prece final pode ser aquele... Poxa, tivemos aqui uma assistência durante toda a reunião dos amigos espirituais.
É justo a gente agradecer quem nos ajudou, não é? Quando alguém vem na nossa casa e nos ajuda, quando termina o que está fazendo, a gente não agradece. A gente faz no final uma prece de agradecimento. Isso é justo. Mesmo assim, a gente ainda pede, né? A gente ainda pede para nos fortalecer durante a semana. Prece, se a gente não pedir, mas a prece final é mesmo uma prece de agradecimento por todo o amparo que tivemos durante todo o trabalho. Então, não há tradição nesse sentido de que fazemos porque quem estava aqui antes fazia, não é? E nós continuamos fazendo. Sim, mas qual é o objetivo? Existe um objetivo. Não pode ser tradição por tradição, senão não faz sentido, não é?